Está começando o Cláusula Livre em Pauta, um espaço destinado a pensar e refletir sobre temas que estão na ordem do dia em nossa sociedade. Neste nosso primeiro episódio, o tema é Impedimento e Suspeição, a coragem de julgar com imparcialidade. Impedimento e suspeição. A coragem de julgar com imparcialidade. No Estado democrático de direito, não basta que a justiça seja feita. É preciso, fundamentalmente, que ela seja percebida como justa. E essa percepção começa por um princípio fundamental: a imparcialidade do julgador. A Constituição Federal, ao estruturar o devido processo legal, no artigo 5º, incisos 54 e 55, garante ao cidadão um julgamento justo, com contraditório e ampla defesa. Mas esses direitos só existem, de fato, se houver um juiz imparcial. Sem imparcialidade, não há processo. Há apenas a aparência de justiça, um arremedo de justiça. É por isso que o ordenamento jurídico brasileiro trata com muita seriedade os institutos do impedimento e da suspeição. No Código de Processo Civil, o artigo 144 define as hipóteses de impedimento, situações objetivas em que o juiz não pode atuar. Já o artigo 145 trata da suspeição, que envolve elementos subjetivos como amizade íntima ou inimizade com as partes. No processo penal, o Código de Processo Penal brasileiro segue a mesma lógica. O artigo 252 trata do impedimento e o artigo 254 define as hipóteses de suspeição. Em todos esses dispositivos há uma ideia central: o juiz não pode julgar quando sua imparcialidade estiver comprometida. E aqui está o ponto mais importante: a lei não exige apenas imparcialidade real, exige também imparcialidade aparente, porque em justiça não basta ser correto, é preciso parecer correto. Quando o magistrado julga um amigo íntimo, a sociedade naturalmente irá fazer uma grande censura e irá também declará-lo na condição de julgar um amigo inimigo. Por isso, é preciso acreditar na justiça para não perder essa credibilidade do Poder Judiciário. O magistrado, ao se dar por suspeito, não comete um ato de fraqueza. Ao contrário, expressa um ato de grandeza institucional. É a demonstração de que o juiz não se coloca acima da lei, mas se submete à lei. A grande questão começa quando essa regra tão clara passa desapercebida. Quando o magistrado, mesmo diante de vínculos evidentes, insiste em permanecer no processo. Quando a toga deixa de ser símbolo de equilíbrio e passa a ser instrumento de poder pessoal. Não se pode admitir que o juiz utilize o processo para acertar contas com seus desafetos. Não se pode admitir que decisões jurídicas sejam contaminadas por simpatias ou por antipatias. Não se pode admitir que a justiça seja confundida com vontade individual, porque nesse momento deixa de haver jurisdição, passa a haver arbitrariedade. A imparcialidade não é uma virtude opcional, é um dever funcional. E mais do que isso, é um compromisso ético com a sociedade. O magistrado não julga em nome próprio, ele julga em nome do Estado, o Estado juiz. E justamente por isso não pode permitir que suas relações pessoais interfiram no exercício da sua atividade, da atividade jurisdicional. A história nos ensina que todo abuso de poder começa com pequenas concessões, começa quando o limite é relativizado, quando a regra é flexibilizada, quando o dever é substituído pela conveniência. E é exatamente por isso que os institutos do impedimento e da suspeição existem, para proteger o processo, para proteger as partes e, principalmente, para proteger a própria justiça. Um juiz que não se declara suspeito, ele não preserva a instituição.
Um juiz que insiste em julgar, mesmo quando não deveria, coloca em risco a credibilidade do Poder Judiciário. No final, a questão é simples. A justiça não pode ser um espaço de interesses pessoais, não pode ser um campo de disputas individuais e não pode, em hipótese alguma, ser utilizada como instrumento de coação ou de vingança. Quando isso acontece, não é apenas o processo que é comprometido, é a própria democracia. A democracia é afugentada. Por isso, mais do que uma regra processual, o impedimento e a suspeição são garantias civilizatórias, são limites necessários ao poder, são freios contra o abuso e são, acima de tudo, um chamado à responsabilidade, porque julgar é um ato de poder. Mas, antes disso, deve ser um ato de consciência. Este foi o Cláusula Livre em Pauta. Se este tema fez sentido para você, compartilhe. Eu sou Carlos Madeira e espero você em nosso próximo episódio.